Ele disse assim: ai, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Sabe aquela coisa que você está ali normal, então, né? Só eu sei o que eu estou pensando, estamos aqui, estou disfarçando bem, vem alguém e te desconstrói. Então eu olho para o passado da pessoa, daqui para trás, o que eu vejo? Eu gosto, eu admiro, me dá assim palpitação boa, né, no coração, porque existe a palpitação ruim também, né? Que você fica apreendido ali, que você fica apreensivo. Então, peraí, olha, tudo que eu vejo daqui para trás me agrada. Graças a Deus por mais uma manhã na presença, né, e na casa do Senhor. E que essa manhã, essa oportunidade, esse momento, né, seja aproveitado não só aqui dentro, né? Aqui dentro, o momento que a gente está aqui, mas o que a gente recebe aqui, né? Eu sempre digo que o culto que eu mais gosto, que eu prefiro particularmente, é o culto que é o primeiro, né? Uma vez alguém me perguntou, então, mas e o da noite? Eu falei, é importante, mas não vou dizer que é igual ao de dia. Você começa o dia ouvindo a palavra de Deus, tendo um raciocínio para você perseguir, tendo uma direção, é outra vida, é outra coisa. Você já tem a condição de ganhar. Você ganha tempo, você ganha experiência. Porque para nós, a gente tem que ver assim, quando você está tendo opções, você tem ali a melhor opção, de forma que você consegue excluir as demais opções, isso é um ganho muito grande. Imagina uma pessoa que ali aos seus 18 anos, né, a média é essa, se a pessoa seguir certinho ali a escola, de 17 para 18 anos, ela tem que tomar uma decisão na vida dela. Ela tem que escolher qual a faculdade que ela vai fazer. Você já deve ter visto aquelas pessoas que estão com 40 anos, 50 anos, e está em não sei qual faculdade. Ah, já estou na minha 5ª faculdade. Já estou na minha 6ª faculdade. Já estou na minha não sei que número de faculdade. Para aquela pessoa que se importa demais, ter aquela formação completa, o ensino superior completo, imagina para essa pessoa, ela já ter os seus 30, 40 e ela ainda está na escola. Por que ela está na escola ainda? Por quê? Porque a primeira não deu certo. A segunda não deu certo. A terceira não deu certo. Então, os anos vão passando. O tempo vai passando. Então, imagina o tempo que ela já podia estar plantando, o tempo que ela podia estar ganhando, que eu estou fazendo, eu estou no lugar certo, eu estou criando, gerando uma estrutura para a minha vida, estou me firmando em algo, estou cavando até chegar na rocha para criar raiz ali, a minha raiz se estabelecer ali para eu crescer, isso é ganho. Então, sim, quando você pode começar o dia já ouvindo a palavra de Deus e envolvido com as coisas espirituais, você está ganhando porque você tem condições do restante do seu dia ele estar numa direção coberta por um pensamento certo, coberta por uma palavra certa, coberta
né, por um rumo certo que você recebeu e assumiu. E se cada dia que você ganha, daqui a pouco você tem a semana, o mês, o ano, daqui a pouco você tem a vida. Isso é muito importante. Então, o que eu digo não é só o culto, venha, participa, escuta a palavra, mas pega aquilo que está sendo trabalhado durante o momento da reunião, aquele assunto, que tem assuntos que são agradáveis, que a gente se identifica logo que ouve, começa a ouvir sobre o assunto, às vezes já na própria leitura da palavra, a gente sabe qual a leitura, você, eu gosto dessa passagem, eu gosto dessa palavra, eu gosto desse capítulo, eu gosto desse personagem, eu me identifico com esse arquétipo. E falando em arquétipo, você sabe, você tem na Bíblia já um arquétipo que você se identifica? Não precisa responder para mim em voz alta. Mas tem um personagem, um herói da fé, um homem de Deus ou uma mulher de Deus que você, quando você ouviu aquela passagem, você se identificou com ele, com ela. Olha, minha vida, né? minha trajetória, a maneira como as coisas aconteceram e acontecem. Você já tem isso? Hoje eu quero trazer dois aqui. Dois arquétipos, inclusive pensado para essa palavra de servos e discípulos. Que nós podemos ser um dos dois. E tem gente que às vezes está se identificando com o segundo. Mas esse arquétipo aqui é um arquétipo que ninguém gosta de assumir. Ninguém gosta de assumir que eu me pareço com esse. E não é Judas não, viu? Não é nem o Judas, que quando a gente fala de um arquétipo ruim, né, qual o pior arquétipo que eu posso ter da Bíblia? O de Judas. Na minha visão, o pior arquétipo é o de Judas. Porque foi aquele que ele se colocou, né, ele se adiantou a ser o instrumento de Satanás. Ele tomou a pior decisão da vida dele. E veja, é o que eu estou falando. Ele teve motivos para não seguir com aquilo. Jesus adiantou, Jesus falou antes, que aí é onde eu digo que a gente fazer as coisas antes, começar cedo. Não só cedo de horário do dia, mas cedo na vida algumas coisas, você entrar cedo no caminho certo, você acertar já o que você vai fazer da vida cedo, isso é ganho. Judas, por exemplo, teve esse ganho. Antes ali dele fazer, Jesus disse aqui, aqui, um de vocês vai me trair. Ele disse assim, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Sabe aquela coisa que você está ali, normal, então, né, só eu sei o que eu estou pensando, estamos aqui, estou disfarçando bem, vem alguém e te desconstrói. Que? Ai. Quando ele diz ai, é ai mesmo. Ele não podia ali ter revisto a sequência de vida dele? Podia ou não podia? Espera aí, já estou aqui, já estava certo, acertado aqui, um dinheiro a mais, né? Ia fazer isso com esse dinheiro, isso aqui ia me render isso, mas espera aí. Ele está falando ai. Então deixa eu pensar sobre isso, deixa eu analisar isso, que é o que a gente muitas vezes tem. E aí eu posso dizer cedo, né? Literalmente cedo. Quantas vezes que você tem uma coisa na tua cabeça e que vem uma palavra que diz para você, não, segue essa linha não,
Isso não vai ser bom, não. Isso não é para você. Você pensou errado. Você calculou errado. Você viu errado. Perdeu. Mas melhor ter perdido o pensamento. Melhor ter perdido alguns dias de planejamento do que perder o resto da vida. É ou não é? Vamos aprender uma coisa aqui. Tem coisas nesse sentido que eu aprendi com sabedoria. Tem uma coisa que Deus me deu um instrumento de sabedoria que pouca gente tem. Eu mesmo estou falando. Eu sou abençoado e sou privilegiado de ter um instrumento de sabedoria de Deus, que pouca gente tem. Que é ouvir as mazelas, as misérias, as vergonhas das pessoas. Então isso, se eu souber canalizar para a sequência da minha vida, isso é um instrumento divino de sabedoria. Porque quantas coisas que eu poderia querer, que eu poderia fazer, que eu poderia conduzir a minha vida, minha família, meu casamento, minha vida financeira, minha vida ministerial, que eu recebo alguém que conta aquela história para mim, que começou como de repente já tem na minha cabeça fazer. Aquela história que, em determinado ponto, ela está muito parecida com o que eu quero, com o que eu desejo, com a maneira como eu olho e vejo a vida. Então, sábio é ouvir, pegar aquilo e dizer não. De repente, aí entra o ponto que eu quero falar. Às vezes a gente fala, mas eu já gastei tanto tempo com isso na minha vida, já passei dias indo atrás, fui, planejei, comprei, conversei com gente, passei dias ali trabalhando nisso. Mas a sabedoria é esta. Você saber o que você vai soltar. Porque tem gente na vida que ainda com experiência, com instrumento de sabedoria, e esse aqui é um instrumento de sabedoria. Um culto é um instrumento de sabedoria para todos nós. Quantas pessoas elas vêm dando cabeçada, elas vêm dando murro em ponta de faca, elas vêm recalcitrando contra os aguilhões, porque elas colocaram na cabeça, eu não vou perder nada. O que eu não vou perder nada? Eu não vou abrir mão de alguma coisa. Eu não vou soltar nada. E aí é onde está o grande erro de algumas. E nessa tentativa de não perder nada, estão perdendo tudo. Porque é o que eu estou falando, de repente eu estou aqui, penso uma coisa, imagino uma coisa. E eu errei, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Eu já errei na minha vida sentimental. Mas eu poderia ter errado muito mais. Eu lembro de situações que, às vezes, eu vou falar uma coisa na vida, né, que é uma parte mais difícil. Porque, para mim, é mais fácil você rasgar dinheiro do que você voltar atrás com pessoas com planos de vida. Está entendendo? Então, uma coisa é eu pensar, vou investir nisso, e já coloquei dinheiro, começo um negócio, vou lá e compro um produto, e depois eu vejo que Deus não tem aquilo comigo. Deus não tem aquilo para mim. Que é melhor agora, na fase que eu estou, no estágio que eu estou, tirar a mão disso, abrir mão disso. Então, gastei alguma coisa, não gastei? Entendeu o exemplo? Se eu tiro a mão, se eu paro com isso, eu vou perder algum dinheiro?
Vou ou não vou? Você vai falar, mas isso é sábio? É sábio perder o que já foi. É estúpido eu continuar naquilo e colocar mais agora. Tudo que eu colocar, eu sei. Deus não está comigo. Depois eu não tenho a quem recorrer. Senhor, me ajuda. Deus, já te avisei lá atrás. Está por conta. Então, isso é sábio. Para mim é melhor esse tipo de perda, que alguns não concebem. Não aceito perder nada, e a pessoa fica ali. E para não perder, ela põe mais dinheiro. E para não perder, ela esconde. E para não perder, ela tenta maquiar a situação. Ela tenta recorrer a outros tipos de situações, de recursos, e vai. Tem gente que se endividou assim. Que se quando a palavra falou, se quando a palavra deixou claro para a pessoa, ó, não, para com isso, solta isso. Ó, na obediência, você não vai nem sentir essa perda, isso aí não vai ser nada. Vai pela fé, confia. Mas a pessoa, não, eu coloquei, não, porque é o meu negócio, não, porque é o meu trabalho, não, porque eu gastei. Aí vai aumentando, vai aumentando. Mas tem um tipo de perda que é muito pior. Você se compromete com uma pessoa. Você está com a pessoa errada. Mas aquele momento, vem a palavra, vem um ancião. O que é um ancião? O que é um ancião, gente? É uma pessoa mais velha, mais experiente e, sobretudo, mais espiritual do que você. Geralmente, quando a gente tem pais tementes a Deus, esses são os nossos primeiros anciãos. Está entendendo? Quanta gente que deu cabeçada na vida, porque veio o ancião e falou assim, meu filho, minha filha, não. Pessoa, passado, obsoleto, ultrapassado, não... Eu que sei da minha vida, eu que sei o que é bom para mim. A gente vê isso. A pessoa, não, ela me ama mesmo, vai ser a melhor coisa da minha vida. Aí aquele pai calejado, aquela mãe calejada, que ama mais aquele filho do que às vezes ama a própria vida. Não, filho, não, filha. Olha para isso, aí a pessoa, não, está querendo tirar minha felicidade. Só que a gente, quando ouve, a gente pode negar, a gente pode bater a perna, a gente pode ser teimoso, mas em algum lugar aqui dentro a gente reflete também. Sabe aquele pensamento assim, ó? Tem até um símbolozinho no WhatsApp, que tem uma minha assim, ó. Você fica ali, será? Será que está certo? Será que é isso mesmo? Mas aí as emoções, o orgulho, não vou fazer, não vou entregar, não vou ceder, é minha vida, eu sei o que eu quero. Mas aí vem as experiências de sabedoria, vem o culto de sabedoria, vem a palavra de sabedoria. E aí é onde você deve ser sábio. Olha, a palavra está me mostrando. Olha, por que chegou até mim? Por que veio até mim esse caso tão semelhante ao meu? Por que chegou até mim essa história tão parecida com a minha? A diferença é que essa história terminou mal e a minha está começando. Então, sábio é da minha parte pegar e, eu já sei como termina. O que eu faço? Vou abrir mão. Vou soltar alguma coisa. Igual Eliseu fez. Elias passou por ele e jogou a capa. Eliseu percebeu que aquilo era a oportunidade da vida dele. Mas, agora que ele estava prosperando, tinha já
obtido resultados do seu trabalho físico, do seu esforço. A gente vê que eles eram um homem comprometido, diligente, trabalhador, competente. E ele a Bíblia diz que ele estava com 12 juntas de boi, e uma delas já era dele. E ele viu, essa é a oportunidade da minha vida. Só que não dá para ele seguir sem soltar, sem deixar, sem abrir mão de algumas coisas. Ele fez a escolha certa. Por isso que o Elias disse para ele, não se esqueça do que eu lhe mostrei. A gente só sabe da capa, mas a gente não sabe qual foi a visão que ele teve quando aquela capa foi jogada sobre ele. Ele tomou a melhor decisão da vida dele. Ele tomou a melhor escolha da vida dele. E cada um de nós que temos recebido a capa, qual que é a capa da nossa vida? Qual que é a capa da nossa vida? Essa é a capa, ó. Cada vez que você toma, opa, isso é uma capa, isso para mim é algo que está abrindo os meus olhos, que está clarificando o meu entendimento, que está me trazendo uma abordagem verdadeira do meu futuro e da minha eternidade. Porque quantos de nós, que o que foi assim, o pior que aconteceu na nossa vida foi que a abordagem que foi nos acontecendo ao longo da vida, a começar em casa, muitos de nós teve uma abordagem muito equivocada da vida. Muitos de nós tivemos uma abordagem distorcida da vida. Aprendemos e acabamos nos limitando a valores muito baixos, valores essencialmente e limitadamente materiais, por exemplo. Quanta gente que, por conta dessa estimada, superestimada valorização das coisas, deixou de viver o lado emocional, o lado sentimental, porque em momentos que teve que abrir mão de algo, não abriu. Não, mas isso, não, mas esse momento, não, mas tem que fazer isso. Por exemplo, você quer um raciocínio, que é um raciocínio do mundo, que a gente vê muito na igreja hoje. E que, inclusive, isso é alimentado, muitas vezes isso é dado pelos pais lá atrás, os pais, e você vê, não estou falando do mundo só, você vê os pais dentro de igreja, aí está falando dentro dessa também, que é aquele raciocínio, aquele pensamento. E por isso que as gerações hoje, por isso que as pessoas hoje têm valores já, os valores mais importantes, eles estão diminuídos, e os valores menos importantes estão superestimados. Então vamos em um, que todo mundo aqui já ouviu falar. A gente vê que na Bíblia, uma das maiores bênçãos que um pai e uma mãe vivia, depois do nascimento do filho, qual que era? Vamos ver quem lembra. Quando o filho encontrava a pessoa certa e casava. Hoje, você vê que é até uma festa, né? Hoje, os pais, eles substituíram esse valor para que depois do nascimento do filho, a coisa mais importante, a coisa mais valiosa para muitos, não para todos, mas para muitos, é o quê? Vamos ver quem sabe. A formação do filho. Então, depois do nascimento, vamos fazer uma festa. A formatura. Agora pegou o canudo na mão, agora está formado, agora está feito na vida.
Então, olha onde muitos têm errado. Tem homem e mulher que é feliz com o seu marido, com a sua esposa, e foi dessa construção, desse casamento, dessa família que se formou ali a partir daquela matriz, que a matriz da família é um homem e uma mulher. Não vamos nem falar sobre esse assunto, que não vamos gastar tempo com isso, Nosso tempo aqui já é curto. Então, a matriz, um homem e uma mulher. E quantos que começaram a vida naquela condição? Qual condição? Não tinha um lugar para morar direito, não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha qualidade de nada. Dormia pouco, dormia mal, morava mal, comia mal, trabalhava mal. Mas sabe aquela visão que é bíblica? Encontrei a pessoa certa. Então, lá atrás, importava? Tenho minha formação, tenho meu carro, tenho meu apartamento e tenho meu pet. Agora tem isso também, É o conjunto das 4 coisas. Tem que estar formado, tem que ter meu carro quitado, tem que ter meu apartamento e meu pet. Agora eu vou pensar na minha vida sentimental. Por que você acha que o mundo está encolhendo? Porque, os valores. De onde vêm esses valores? A cultura que é validada. Onde que uma cultura é validada? Em que lugar que a cultura é validada? Dentro da casa da pessoa. Então, quantos? Hoje a gente vê na igreja isso. A pessoa, você vê que ela já encontrou a pessoa certa. Não estou dizendo que todo mundo que está namorando encontrou a pessoa certa, tá? Como se diz, não pega um corte do que eu falei e leva, e não faz bobagem com ele. Não tem nada a ver. Tem gente que está namorando a pessoa mais errada que pode namorar. E mesmo aquele namoro que é só oração, que é só aproximação, que é só sentar do lado, no banco da igreja ali, se a pessoa não é a certa, não é porque encontrou na igreja que vai se tornar certa. Está entendendo? Se a pessoa não é a certa, não é porque está orando com ela que vai virar a pessoa certa. A pessoa certa é aquela que vai ter identificação de presente e de futuro. Como é que eu sei que eu me identifico com uma pessoa no presente para o futuro? Aí a gente tem que pegar o culto de encerramento da bispa. Para onde eu estou de frente? Então eu olho para o passado da pessoa, daqui para trás. O que eu vejo? Eu gosto? Eu admiro? Me dá, assim, palpitação boa, no coração, porque existe a palpitação ruim também, que você fica apreendido ali, que você fica apreensivo. Então, espera aí, olha, tudo que eu vejo daqui para trás me agrada. É algo que eu imagino, que eu desejo, que eu quero, esse caráter, essa personalidade, essa conduta, essa trajetória. Opa, o que eu estou de frente valida para aquilo que eu estou. Então, é isso aqui. Por exemplo, esse é um culto aqui que vai ter gente divergindo de mim, principalmente pai e mãe de jovem. Não, meu filho tem que se formar primeiro, meu filho tem que fazer tal coisa primeiro, meu filho tem que viver isso primeiro. Tem coisas que, quando a gente pega numa determinada idade, faz toda a diferença. Por exemplo, vê os casais, esses casais que você vê subindo no altar aqui, 30 e tantos anos de casado, 40 e tantos anos de casado, 50 e tantos anos de casado. Tem um casal aqui, todo mundo já viu, que você olha assim, é só branco aqui em cima, Reparou? Tem um casalzinho aqui que senta aqui na frente, é só branco. Se eu não estiver enganado, são longos 53 anos de casado. Um dia eu encontrei eles na calçada, falei, e aí? Não, aí falou tal. Pode ver uma coisa, eles começaram a vida cedo. Eles trocaram experiências difíceis juntos. Quantas pessoas
que o que fez toda a diferença foram aquelas experiências difíceis. O aperto, a escassez, a falta de conhecimento de vida, a falta de sabedoria que um teve que aprender junto com o outro, vivendo, experimentando. Sabe, aquele fim de curso de uma fase, né, que a gente é jovem, completa 18 anos, e a gente acha que a gente não tem habilitação de carro, a gente tem habilitação do mundo. Né? Agora, eu sei de tudo, eu entendo de tudo, eu sou o cara, eu sou a pessoa, a mulher mais entendida, o homem mais entendido. Não, ali a gente ainda tem um monte de coisa para aprender. Então, essa fase dos 20, 20 e poucos, né, ali, até 30, dependendo da pessoa, você está aprendendo, você está experimentando algumas coisas por conta própria. Isso é a fase melhor para uma pessoa estar ali junto com a outra e essas experiências serem vividas juntas. Isso fortalece. Isso faz com que um tenha construções do lado do outro. E quantos pais estão tirando dos filhos essa dádiva, essa oportunidade? Por quê? Porque invertem os valores. O que eles estão dizendo subliminarmente com a ideia? Primeiro você vai se formar, primeiro você vai comprar seu apartamento, primeiro você vai fazer isso, primeiro você vai tirar sua pós, primeiro você vai fazer seu PhD, primeiro você vai para tal país, aprender, falar 200 línguas, primeiro, sempre tem alguma coisa primeiro. Aí, sabe, a pessoa aprendeu a viver para coisas e não para pessoas. Então, o valor já foi ali bem estabelecido. O que mais vale para mim são coisas. O dinheiro, minha profissão, minha casa, que, eu conquistei. Meu carro que eu conquistei. O cargo que eu tenho em tal lugar que eu conquistei. Aí chega alguém na vida dela. Alguém na vida dele. Essa pessoa, pode olhar, geralmente vai ter um peso secundário. Porque tem várias coisas que vêm na frente. Por que vêm na frente? Por que estão superiores? Porque foram adquiridas e foram estabelecidas. Isso foi, a cada dia, o estabelecimento das coisas é assim, a repetição. Isso que importa. A pessoa cresceu ouvindo. Isso que importa. Isso que importa. Corra atrás disso. Corra atrás disso. Corra atrás disso. Corra atrás disso. Isso que importa. Corra atrás disso, que isso que importa. Não, isso não importa. É isso que importa. Aí hoje a gente tem famílias líquidas. Aí a pessoa, quando tem o próprio filho, já está pensando nisso também. Não vamos ter uma vida, não vamos crescer aqui à base da mesa, da palavra, dos valores de Deus. Vamos olhar para o mundo e ver aquilo que é valioso para o mundo. Principalmente o que é material. Todo comportamento que o mundo dita para que a vida material fique esplêndida, vamos seguir. Então, a busca é pela a melhor cidade que tem qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? O ensino, a escola. Eu vejo um movimento, por exemplo, eu já ouvi várias pessoas falando, não vou dizer a cidade, né, para não influenciar ninguém, mas eu já ouvi várias pessoas falando que aqui na Grande São Paulo tem uma cidade, né, que inclusive é considerada uma cidade dormitório, que lá a escola pública daquela cidade é melhor do que muita escola particular de São Paulo e de outras cidades. Então, o que eu já ouvi falar de pessoas que mudaram, sabe, mudaram assim, de muito longe, para aquela cidade só para colocar os filhos naquela escola. Você vai dizer assim, está errado? Não, está certo, você tem que fazer o melhor para a tua família.
Você tem que correr para o melhor. Ninguém tem que fazer o contrário. Se você pode, se você sabe o que é o melhor e você tem condições de trazer o melhor, faça isso. Mas nós vemos aqui no nosso meio, além disso, pessoas mudando de vários lugares para essa região. Você vai falar assim, essa região tem as melhores escolas? Acho que não. Eu acho que tem até escolas razoáveis e boas. Não vou dizer que as melhores estão aqui, nesta região. Mas por que estão mudando para cá exatamente? Por quê? Por causa da igreja. Porque para um adulto, até que não é tão, né? A gente está acostumado. Né? A gente, quando tem que pegar ônibus, pega. Quando tem que pegar metrô, pega. Quando tem que ficar 40 minutos no trânsito, fica. Quando tem que ficar 1 hora, fica. Quando tem que sair de longe, sai e vai. É ou não é? Pelo menos eu sou assim. Tem que ir para um lugar, tem que resolver um negócio, tem que fazer, tem que ficar em pé, vai. E eu também não fico escolhendo, dá para ir de carro? Não, eu vou pegar o que é melhor, o que é mais rápido, o que é mais funcional, enfim. Mas a criança não. A criança não tem essa força. E eu vejo, assim, admiro. Eu aplaudo, e estou aqui, inclusive, reconhecendo, validando isso publicamente, incentivando isso. Desses pais que eu vejo, dando passos, sabe, moldando a sua cabeça, que foi deformada, saindo de uma vida de maldição, de uma vida de sentenças, de decretos perpétuos de família, e estabelecendo para os seus filhos agora, não, eu não quero que meu filho viva nada que eu vivi, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida espiritual para o meu filho, eu quero valores espirituais, eu quero que ele tenha princípios, e os princípios dele sejam, não os meus, mas os princípios bíblicos, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele esteja envolvido no ambiente espiritual, que, entendeu, o que tiver de trabalho eu estou dentro, eu ajudo, eu apoio, eu colaboro, eu vou fazer a minha semeadura, eu vou ajudar a financiar, eu ajudo, eu vou ajudar a fazer, montar, vamos ficar aqui, eu quero que meu filho tenha experiência de não dormir muito à noite, de estar fazendo a coisa certa, de estar ali gastando os finais de semana dele no lugar certo, de estar acompanhado, de estar envolvido com as pessoas certas. Gente perfeita não tem aqui. Mas tem gente que está no caminho que Jesus disse. Então, isso é uma coisa muito importante. E assim, você que está vendo seus filhos absorverem essa cultura, você que está absorvendo, não se preocupa mas será que eu não tinha que pensar nisso primeiro? Por que a gente às vezes tem esse medo? Porque é o que a gente ouve aí fora. É o que a gente ouve do vizinho. Né? Tem gente que uma vez uma pessoa falou assim para mim, nossa, eu estava falando, né? Meu vizinho lá no condomínio, a gente estava esperando a reunião do condomínio, aquela gloriosa, né? Agradável reunião do condomínio, né? E eu estava falando para ele, né? Meu filho estava para casar, tal, novo, jovem ainda, e o vizinho achou um absurdo. O que é isso? O que você vai fazer, cara, com a vida do seu filho? Olha, como você pode deixar? Ele já está formado? Não. Ele já tem isso? Não. Ele já tem aquilo? Não. Ele já tem? Não. O que você está fazendo? Isso é um erro, tal. Resumo. Anos depois, o filho dele, com a nora dele, tem uma vida. Foi fácil no começo? Você acha que foi fácil? Você casa novo, sem nada, a vida é fácil? Lógico que não. No começo de quem está começando a vida, você só divide coisa ruim. Entendeu? Hoje é aquela história, o que tem hoje? Tem um ovo, então é metade que tem, na verdade, né? Porque é metade para cada um. O que tem hoje? Trabalho, metade para cada um. E assim vai, é isso aí. Mas isso é aquele cimento que precisa para construir o tijolo bom. É o que dá a liga, a dificuldade, essas experiências. Então, hoje, o filho dele
com a nora dele, que tem o neto dele, tem uma vida. Uma vida que começou inexperiente, começou cedo, não muito cedo. Tem uma estrutura, tem uma imagem, tem experiências, tem valores, tem problemas? Claro que tem. Tem dificuldades? Continua tendo. São outras agora, mas continua tendo. Mas eles superaram aquilo que as pessoas acreditam que uma pessoa não vai conseguir quando é jovem. Superaram, vivem bem, têm uma família, tal. O filho do amigo do condomínio, que primeiro formou, fez a pós, viajou para um país, aí do outro lado do mundo para fazer tal. Primeiro que já está morando fora, né, num outro apartamento tal. Tem uma situação na vida que boa parte do seu dinheiro está indo assim para tratamentos. Não tem uma família, não é realizado, mas realmente tem um excelente salário, mora num apartamento muito bom, moderno, né? Aí eu pergunto, o que vale mais a pena? Qual vida aqui que vale mais a pena? Aquela que tem tudo, materialmente falando, financeiramente falando, mas não tem saúde para começar, saúde emocional, e aí não tem saúde física, não tem posteridade, não tem valor. A pessoa, o principal valor, que é a matriz da família, já foi, inclusive, distorcido. E o outro está lá, se você vê, mora naquele tipo de apartamento? Não. Tem aquele salário? Não. Mas tem outro tipo de vida. E a vida é progressiva. Tem propósito. O crescimento é progressivo. Então, nem era essa palavra, mas já me alterei, já me avancei no tempo. Então, vale todos nós refletirmos, sabe por quê? Você pode dizer assim, não tenho filho, mas você tem influência. Todo mundo aqui a gente tem ouvido que a gente tem alguma influência. De repente você tem um irmão, você tem um primo, você tem um vizinho, você tem um amigo, que você está vendo com valores, e você vê que a pessoa é cabeça fraca. O que é o cabeça fraca? Aquela pessoa que qualquer um, né? Cada hora é uma pessoa nova que conduz a pessoa, ela não tem convicção. Ela não tem algo estabelecido dentro dela. Faça você essa posição de um pai, de uma mãe. Faça você, às vezes, de orientar essa pessoa. De não deixar ela ser absorvida pela cultura do mundo. Dela ser absorvida por aquilo que a maioria pensa, por aquilo que a maioria dita, fala, e estar caminhando para longe daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus instituiu. Esses dias eu não lembro quem pregou isso, não lembro se foi o Bispo Murilo, ou a Bispa, eu não lembro. Né? Eu acho que foi até o Bispo Murilo, não lembro agora. Mas tem gente, por exemplo, o contrário disso já, naquela ideia de mais é melhor, eu tenho, eu fico, eu conheço e eu me envolvo. A Bíblia diz também. Se isso está matando com você, com a sua vida espiritual, com a sua saúde emocional, a Bíblia diz que há aqueles que nasceram eunucos, há aqueles que foram feitos eunucos e há aqueles que se fizeram eunucos. Que aí eu estou dizendo, tem gente que nessa cultura também, de mais é melhor, eu estou falando não é só homem e mulher. Sabe, os relacionamentos. Que de repente você viu que essa área, tem gente que é melhor sozinho? Claro que tem. Eu sou defensor do que muito melhor sozinho do que
Então, é alívio, não é só alívio para o pastor da igreja, porque o mal acompanhado acaba sendo um trabalho para o pastor da igreja. Você sabe disso, né? O mal acompanhado é aquele que sempre ele é freguês, né? Ele sempre volta para comprar o mesmo produto, ele sempre volta para receber o mesmo conselho. Você fala uma coisa, não, entendeu? Entendemos. Vai fazer? Vamos. Então vamos orar, Deus vai ajudar, vai. Dá um tempo, é periódico o problema. Voltam pelo mesmo motivo, com as mesmas razões, com os mesmos erros, né? E recebem o mesmo conselho. Então, assim, a gente vê que tem gente, também não estou falando, apareceu alguém em casa, apareceu alguém, fica, se relaciona. Não, eu comecei falando. A gente tem que ter esse valor para ter essa meta. Não, eu vou orar por isso, vou buscar por isso. Mas eu vejo que hoje esses valores familiares, eles estão sendo colocados em segundo plano. Eles estão sendo colocados, sabe, atrás de todos os demais. E quando você enfraquece uma família, você está diluindo, quer dizer, você está enfraquecendo uma nação. Uma nação cuja família é fraca, quer dizer, uma nação que não é constituída por valores, né, que estão além das coisas, né, dos objetos, bens, móveis, imóveis, o que o dinheiro paga, não é uma sociedade forte. Não é uma sociedade que tem convicções. Porque no final você vê que toda a Bíblia, a palavra de Deus, a criação, tudo tem o ser humano. Tudo. Você não vai ver um capítulo, um capítulo não, você não vai ver um livro da Bíblia que é dedicado a alguma coisa. É dedicado aos montes, é dedicado à construção de fortuna. Não, é dedicado às pessoas. Esse aqui, como a bispa costuma dizer, esse aqui é o manual de instruções do Criador para a criatura. Deus não fez manual de instrução para os montes, fez? Eu vou deixar um manual aqui para vocês saberem lidar com os montes. Como vocês vão extrair as rochas, como vocês vão escalar. Eu vou fazer um manual de instruções de como vocês devem lidar com os mares, com as águas. Eu vou fazer um manual de instruções de como vocês devem lidar com os animais. Os equinos maravilhosos, os cavalos, os ruminantes, os répteis, os anfíbios, os peixes, as aves. Deus fez isso? Mas eu vou deixar um manual de como vocês vão viver. Para quem que é esse manual? Para nós, para a vida. A gente leu aí recentemente aí os Levíticos, o Êxodo, finalzinho, o Levítico, você vê. Cada coisinha, faz isso, faz aquilo, não coma isso, não faz assim, não faz desse jeito. Quando você estiver em tal estado, fica de tal forma. Se faz dessa maneira, isso aqui não é bom, isso aqui não vai terminar bem. Se comporte assim. E isso foi para aquele grupo ali do deserto, uma organização, imagina que não tinha parede. Deus é Deus. Que parede tem no deserto? Tem parede? Deus não conseguiu organizar, fazer separação, conduzir. Estou dizendo parede, porque parede muitas vezes é onde você encosta, apoia, faz um monte de coisa. Não tinha, Deus ali, a palavra organizou tudo. A vida do povo, a higiene do povo, a separação de pessoas num estado para pessoas em outro estado, que não era bom que estivessem, né, juntas naquele período, naquela fase, naquele estado, naquela condição. É o manual que a gente precisa seguir. Como você vê que Deus, o que Deus fala sobre
a nossa vida, as nossas construções, elas sempre tendem a ser para Ele primeiro e depois para quê, gente? A família. Amai o Senhor acima de todas as coisas, com todo o teu pensamento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Depois ama quem? O dinheiro. É ou não é? Depois ama o dinheiro. Dinheiro que você ganhou, dinheiro que você construiu, dinheiro que você pode ganhar ainda. Então, vai atrás de dinheiro, sai correndo atrás de dinheiro. Para toda a sua vida agora para ganhar o dinheiro, para fabricar o dinheiro. Se você tiver alguma coisa, já guarda, fica em cima disso, tal. Não está escrito isso, não? O que está escrito depois? Aí vem, né? Se for do velho, respeita, honra teu pai e tua mãe. Não faz isso com teu irmão, para você viver bem com ele. Não cobiça a mulher dele, não cobiça a casa dele, não cobiça o carro dele, o rebanho dele, né? Não mata ele. Não rouba ele, né? O que é dele, deixa o que é dele, você vai ter o que é seu. Separa, um dia você vai descansar, os outros você vai trabalhar. Então veja, tudo gira em torno do quê? Deus e o que, gente? Pessoas. E aqui, nós temos que ser a igreja de Deus e das pessoas. Então, absorva a palavra. Os 2 arquétipos que eu ia trazer vai ficar para o pessoal da noite. Se quiser depois saber, você vem à noite. Então, hoje, fazer igual o pessoal do curso do YouTube. Não vou colocar um botãozinho azul aqui, não. A palavra que eu ia trazer hoje cedo eu deixo para a noite, que são esses 2 arquétipos importantes, e esse é o assunto para nós hoje, os valores que nós tanto precisamos aprender, alguns, que mesmo estando, ouvindo tanta palavra, Deus, coloca Deus no lugar dele, em primeiro lugar, família, pessoas, as coisas estão invertidas. Os valores estão... Eu não vou dizer que está invertido, mas tem muita gente que está com o valor do mundo, valores ímpios, valores superficiais, e está contando que Deus vai validar a prática desses valores. Não vai. Então meu filho vai ter que largar tudo, eu vou ter que largar tudo, vou ter que fazer para isso. Não, se equilibra. A gente não faz só uma coisa na vida. É igual a imagem que alguns têm de um obreiro interno. Tem gente que quando ouve assim a expressão obreiro interno, imagina. Ele acorda, escorrega da cama, dobra o joelho, levanta, vai lá, assiste o programa, lê o Bom Dia, lê os 3 capítulos da Bíblia, vai tomar o café, vai sentar de cócoras, vai estar lendo a Bíblia, vai estar, depois disso, vai estar orando por no mínimo 1 hora, depois ele vai estar intercedendo só hora, a vida é só oração, jejum e leitura da palavra. Não, ele trabalha também. Ele limpa, ele conserta, ele arruma, ele tem que, dependendo da área que ele está, ele vai ter trabalho. Na vida, todos nós não é só uma coisa, não faz só uma coisa. Você tem uma vida social, você tem momentos sociais com pessoas, você compra, você tira dinheiro do bolso e paga, você recebe dinheiro pelo que você faz, pelo seu tempo vendido, que é o seu trabalho, é o que se chama de trabalho. Você se relaciona com gente legal que você gosta muito, que você fica bem, tem prazer, e você se relaciona com pessoas que você não gosta nada também. É ou não é assim? Não tem gente que você tem que tolerar, aturar, que inclusive sendo um cristão você faz isso muito bem, né? Que você tem a melhor atitude. Então, a vida não é só uma coisa. Mas você tem que estabelecer as prioridades certas. E a palavra te ajuda nisso. Uma palavra como essa, ela deve estabelecer na sua vida.
as prioridades certas. Você deve colocar no lugar certo cada coisa. E deve tirar aquelas que estão no lugar errado e colocá-las no lugar delas. Ou tirar da sua vida, ou diminuir a intensidade que você está se aplicando a elas e colocar essa intensidade nas coisas que realmente importam, que a primeira delas é a tua vida com Deus, a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus e depois o seu relacionamento com as pessoas mais importantes da sua vida. E depois que isso está equilibrado, aí então você vai estudar, você vai trabalhar, você vai perseguir o dinheiro fazendo a coisa certa. Não que você vai correr atrás dele, vem, não. Você vai ter a atitude certa, você vai fazer com excelência, você vai, como segunda-feira nós pregamos, você vai fazer com toda a sua força, e então você vai ter os resultados satisfatórios e excelentes que Deus tem para você. José fez a coisa certa. Veja que quando os irmãos e o pai de José veio até o Egito, ele parou tudo. E ele era um homem, na prática, José era o homem mais rico da terra. Era do faraó, mas sem José, faraó seria quem ele foi? Então ele era o homem mais rico da terra. Ele só não ficou com dinheiro porque ele era muito. José não era excelente, devia ter uma palavra feita só para dar um adjetivo ao José. Porque excelência para o José ainda é pouco. Então, ele estava acima dessa palavra. Porque era uma mistura de excelência, comprometimento, honestidade, precisão, de números e valores elevadíssimos. Então, ainda vai existir uma palavra que vai corresponder ao José. Mas quando a família dele veio, ele para tudo. Está aqui a coisa que é mais importante. A cena, tem uma cena que a gente, assim, se você não emociona quando você lê essa parte da Bíblia, como diria a bispa, está faltando alguma coisa aí. Quando você lê aquela parte que o pai dele volta, que eles choram, que ele não aguenta, que ele fica ali, ele desmonta, quando chega o pai dele acha que vai morrer, o Jacó acha que vai morrer, porque quando ele ouve falar que vão ficar com outro filho dele, já tinha perdido José, agora vão ficar com Benjamim, meu Deus, agora eu vou perder outro filho, não vou aguentar. Imagina as emoções, coração do Jacó, o povo tinha que ver o que ele comia também, porque estava lá, agora eu vou morrer, de repente, não, vamos lá que você vai ter uma outra surpresa. O homem sai daquele vale e vai para o alto do Everest, vai ver o filho que para ele já tinha perdido. E o José se emociona, e ele se emociona. Você vê que naquele momento não tem assunto, dinheiro, vamos guardar, vamos vender, vamos tirar o rebanho do povo, agora não, isso aqui é minha prioridade. Não. Essa é minha prioridade. Minha família, essas pessoas. O cuidado com elas agora. Chegaram aqui, você sabe, Meu irmão, meu pai. Negócios à parte. Não, eu vou sustentar vocês. Daqui para frente, vocês são aqui, eu vou sustentar, eu vou manter vocês. Ali tem um estabelecimento e uma matriz para nós de valores de vida. E não só ali, esse é o exemplo que eu estou te dando. Mas eu creio que você, ao ter escutado, deixou entrar a palavra. Ouviu e entendeu a palavra. Para viver a palavra e para ajudar pessoas que estão à sua volta, se são seus parentes, familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, ajudá-los a estabelecerem os bons valores, os verdadeiros valores e os valores permanentes. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito e vamos orar ao Senhor agora. E sem ficar
para não ficar maçante. Tem gente que às vezes, num culto com tanta informação boa, com tanta informação necessária, né? E não é para agora, mas para a vida, para o futuro, para estabelecer um futuro. Não receba a palavra como uma ofensa. De repente você tem filhos aí estudando na faculdade, focados, amém, que bom, que bênção. Ninguém disse aqui, eu não disse, tira eles agora para que eles casem assim, urgentemente. Não, eu estou dizendo, estabeleça os valores certos. Não é porque, de repente, seu filho está nesse contexto, ou porque você está nesse contexto, porque aprendeu com seus pais, seus avós, com as pessoas com quem você cresceu, que eu estou dizendo que você está errado, que você está no pecado. Eu estou dizendo, estabeleça os valores certos. Isso não é um culto que fala de um dia, isso é um culto que fala de construção de uma vida. Isso é a construção de uma vida. Isso é um mapa que algumas pessoas estão recebendo para acertar o caminho. Esse não é um culto para você pegar para ser algo imediato. Não é um culto que eu vou terminar agora e dizer assim, ó, tome a decisão agora. Não, isso aqui é para você refletir, pensar, rever. Porque tem gente que está nesse caminho. As prioridades estão erradas. O que foi passado, o que foi reforçado com a família, não está certo. Tanto que não termina bem isso. A gente vê. E assim, isso é até uma questão de confiar em Deus. As pessoas na igreja mais bem-sucedidas financeiramente não são aquelas que têm a melhor formação acadêmica. E eu não estou falando de gente que tem salário de executivo. Eu estou falando de gente que paga salários de executivo para pessoas. Quer dizer, a pessoa, o rendimento, o salário dela é maior, porque ela paga executivos. Então, ela não tem um salário de executivo, ela paga executivos. E você vai ver que boa parte dessas pessoas, boa parte, elas não chegaram aqui assim, até porque essa é uma oração que a gente não faz. Quem já viu, participou de alguma reunião interna, nunca ouviu, por exemplo, a gente orando, Senhor, manda os ricos para cá. A gente tem projetos, a gente tem compromissos altíssimos. Claro que tem. O aluguel da igreja é uma coisa que tem gente que já perguntou, quando ouviu, arrependeu de ter perguntado. Meu Deus do céu. Eu nem sabia que dava para pagar aluguel desse valor. As contas que a gente paga, energia, água, gás, tudo é caro. Estrutura, tudo é caro. E a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Então nós precisamos, mas nós não oramos. Senhor, manda os ricos para cá. Senhor, manda milionários para cá. Não. A gente não acredita, a gente acredita na construção. Senhor, manda os falidos para cá. Manda os quebrados, manda os pobres. Manda, meu Deus, aqueles que estão trincados na solda. Manda aqueles, Senhor, sabe, não tem onde cair. Porque nós queremos que as pessoas vivam aquela mudança. Que elas primeiro elas conheçam Deus. E por conta desse relacionamento com Deus, elas cresçam. Que elas prosperem financeiramente aqui. Porque isso vai fazê-las gratas a Deus. E elas vão saber
olha, eu dei a Deus, Deus me deu. Então quero dar mais a Deus. Quando eu era ali o da moedinha, eu era fiel no meu dízimo, eu era ofertante. Deus, olha onde Ele me trouxe. Porque não adianta chegar ao milionário rico, que de repente ganhou lá fora, que ganhou a base dos seus cursos, suas formações, que é difícil até dele entender, dele absorver a fé. Ele não vai ver da maneira como o grato, como aquele que chegou pequeno, passou pelos processos, e Deus, Ele sabe, Deus o levantou, Deus o promoveu, Deus o abençoou. Da mesma forma que cada outra situação. A igreja, claro, é uma porta aberta, como a gente sempre prega. Mas nós temos também os nossos alvos de oração. Manda, Senhor, gente que está acabada, sofrida, doente da alma, doente do corpo, para que aqui elas te conheçam, para que elas vejam o Deus verdadeiro, o Deus que cura, que liberta, que restaura, o Deus que muda vidas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, como eu disse, Senhor, esse não é um culto para um dia, para acontecer situações em um dia, hoje, por exemplo, mas é uma direção, meu Deus, para a vida, para as famílias, para o estabelecimento de valores certos, para o adquirir sabedoria, meu Deus. Quantas vezes que nós, ouvindo histórias, vivendo indiretamente as experiências das pessoas, é que nós vamos também, meu Deus, crescer, avançar, sair do lugar, meu Pai, em que estamos, vamos assumir uma posição, uma postura, vamos ter, meu Deus, uma outra mentalidade moldada à mente do Senhor, e isso vai ser para nós bênção. Isso, meu Deus, vai ser para nós crescimento, avanço, desenvolvimento. E eu oro para que assim seja. Que essa, meu Deus, tenha sido uma semente para o futuro de tantas famílias. Para o alinhamento de pessoas que não estavam alinhadas ao Senhor, mas que ainda estavam alinhadas a valores do mundo. A valores ligados, meu Deus, a coisas, ao dinheiro, e não a valores ligados ao Senhor, ligados, meu Deus, à Tua palavra, ligados, meu Deus, aos Teus mandamentos, aos valores do Senhor. Ajuda cada um, Senhor, ao ter ouvido, a tanto estabelecer para si, para sua casa, para os seus familiares esses valores, como também, meu Deus, ajudar pessoas que o Senhor vai colocar no caminho dela, que o Senhor vai colocar no caminho dele, pessoas que vão perguntar, pessoas que vão buscar conselho, pessoas que vão se abrir, pessoas que vão contar das suas vidas, e que essa pessoa, meu Deus, com sabedoria, vai orientar, vai aconselhar, vai dizer, vai corrigir, vai falar, meu Deus, e vai ajudar a estabelecer um bom alicerce, uma boa estrutura, porque essa não é a minha cabeça, não é a minha vontade, Senhor. Eu também já ouvi e recebi valores diferentes, mas essa é a vontade do Senhor. Essa, meu Pai, é a família. Essa, meu Pai, é a versão do Senhor de nós termos a nossa vida. E eu oro para que cada um se alinhe à versão do Senhor, aos valores do Senhor, às condições que o Senhor nos estabelece. Eu oro, Senhor, agora e consagro cada projeto de conquista, eu consagro cada pessoa em mais esse dia, em mais essa oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos e clamarmos ao Senhor, e eu clamo, meu Deus, para o crescimento, eu clamo, meu Deus, para os avanços, eu clamo para os progressos, eu clamo para que essa pessoa cresça, eu clamo, meu Pai, ao Senhor agora, e eu peço resposta para cada
pedido, para cada oração. Eu oro para que cada projeto de conquista seja materializado em cada área. Que o Senhor levante, que o Senhor estabeleça a vida financeira, sim, a vida financeira que o Senhor quer dar ao teu povo, para que o teu povo, meu Deus, se credencie e se apresente, meu Deus, como, meu Pai, o provedor, como a coluna, como, meu Pai, o instrumento que o Senhor vai poder usar para financiar o reino, para financiar, meu Pai, a tua obra. Que o Senhor estabeleça famílias, que o Senhor junte famílias que estão espalhadas, que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida sentimental dessa pessoa, que ela coloca, que ela entrega nas tuas mãos. Prepara a pessoa certa e coloca no caminho dela. Quantos, meu Deus, que a pessoa certa já existe, só não está no mesmo caminho. Não está no mesmo caminho, coloca, junta, une, Senhor. Eu peço, meu Pai, o crescimento espiritual. Eu peço o avanço ministerial de cada um de nós. Nos ajuda, meu Deus, com talentos, com dons, com condições, com, meu Pai, a otimização do nosso tempo. Nos ajuda a sermos instrumentos mais afiados, ferramentas, meu Deus, mais bem preparadas, pessoas, meu Deus, envolvidas e dedicadas à tua obra. Eu peço cura, Senhor, libertação, cura essa pessoa, tira dela, meu Deus, toda e qualquer doença e enfermidade, porque o Senhor tem derramado sobre nós uma unção de cura, e eu tomo posse, eu recebo, e eu declaro, meu Deus, que essa unção tire dessa pessoa a dor, a enfermidade, a doença, meu Deus, que ela está vivendo, e que ela viva, Senhor, o teu poder, que ela veja, meu Deus, a tua glória na vida dela, que ela receba a cura e libertação, e que ela veja a manifestação do Espírito Santo na vida dela. Eu concordo, Senhor, com cada oração, com cada um que levantou, meu Deus, seu projeto, sua voz, que declarou, que profetizou, meu Deus, ainda que ela tenha profetizado como Ezequiel sobre um vale de ossos secos, eu concordo com cada vitória, com cada mudança, eu concordo com a concretização dos sonhos e a realização dos projetos, em nome de Jesus, e eu ligo aqui na terra cada oração para ser ligada nos céus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.